supervisor do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. O James Lourenço está aqui com a gente hoje e vai falar sobre as oportunidades de estágio aqui na região de Araçatuba. Bom dia, James, tudo bem? Bom dia, tudo bem. James, são 800 oportunidades de estágio, é isso? Por volta desse número, sim, aí considerando aí os próximos meses, dezembro, janeiro, aí até o período de março, aí o primeiro trimestre de 2013. E para que áreas são essas oportunidades? Sandra, temos aí diversas áreas, diversos segmentos contratando, repondo as suas contratações de estagiários. Algumas se destacam mais, até porque o próprio mercado acaba oferecendo, a nossa região oferta essa área, esse segmento de atuação, mas o administrativo ainda é o carro-chefe ainda das contratações, setor de informática, uma situação também, ou melhor, um curso de bastante relevância também no mercado, a área de engenharia, entre outros também, e principalmente o aluno do ensino médio, também está sendo bastante procurado também pelo estágio. E como é que o estudante, porque para ser estagiário, evidentemente, tem que estar cursando ou um ensino médio ou uma universidade, um curso superior. Como é que o estudante pode ter acesso a essas vagas? Perfeito. Na verdade, é um ensino médio, na questão de técnico, o curso técnico também, ou ensino superior. O aluno de ensino médio ou qualquer aluno, ele tem acesso a partir da sua inscrição junto ao CIE. E nós, do CIE, fazemos o trabalho de procura de oportunidades de estágio. E esse acesso ele vem com a questão seguinte: o aluno de ensino médio, ele, por conta da legislação de estágio, ele pode realizar diversas atividades. Ao contrário do curso de ensino superior ou técnico, as atividades têm que ser focadas, correlatas ao curso. O ensino médio, então, abre um leque de opções também para o empresário contratar esse jovem. Certo, e para o empresário a vantagem é que ele não tem encargos trabalhistas, Sem dúvida, além dos encargos, ele tem diversas outras, na questão da formação, aquela questão também que muitas vezes ele procura sem os vícios de mercado, diversos fatores que beneficiam a contratação, seja ele na condição de estágio ou aprendiz, Os programas que estão aí beneficiando os jovens de uma maneira geral. Ô James, e qual é o perfil do estagiário que é procurado hoje no mercado? Olha, a questão nós temos aí duas situações: o perfil do qual é procurado e também o perfil oferecido que temos hoje no mercado, Nós estamos falando hoje da geração Y já também, Então, a questão temos o jovem aí que a princípio parece um pouco mais desinteressado, mas não é isso. Na verdade o perfil, o seu jeito hoje de se apresentar ao mercado. O mercado ainda, por conta disso, o empresário ainda procura o reflexo dele quando ele iniciou a sua atividade, que era uma outra geração. Então, às vezes há um pouco de conflito nisso, mas que é o trabalho nosso também de esclarecer isso, tanto para o jovem quanto para o empresário. Então, hoje ainda é procurado o jovem que tem o seu conhecimento na área de línguas, de idiomas, ele também é aquele que sabe utilizar uma ferramenta de informática, e que, sim, sem dúvida nenhuma, tenha assim um interesse, que demonstre o interesse em aprender, realmente a realizar uma boa atividade dentro da empresa. Bom, você já deu duas dicas, A primeira, aprender uma segunda língua, pelo menos. Pelo menos. E curso de informática, isso é básico? Isso é básico. Isso hoje para qualquer área, qualquer atividade, isso é extremamente necessário. E uma terceira característica que você citou também é a proatividade, Sem dúvida. A gente não fala nem da questão comprometimento, porque às vezes o estágio ele é um período mais curto, então é difícil a gente falar em um período que muitas vezes o jovem ainda não conhece, não teve ainda, não iniciou no mercado de trabalho. Então, falar em comprometimento... Mas tem que ter um interesse. Mas ter um interesse, Isso ele pode demonstrar facilmente sendo proativo. No dia a dia, da empresa. Com certeza. Ô James, e quais são assim as vagas? O que o estagiário pode fazer? Por exemplo, no comércio, na indústria, na área de serviços? Quais são as empresas que mais contratam? Olha, nós temos aí, eu costumo brincar, nós temos de churrascaria a órgãos públicos que contratam os seus estagiários, seus aprendizes. A questão nós temos que lembrar, ou melhor, o empresário tem que lembrar que o estagiário é aquele estudante, ou muitas vezes aquele jovem que não passou pelo mercado de trabalho. Então, geralmente são atividades
que não demandam, né, um conhecimento técnico muito grande, muito alto, né, atividades que não se enquadram em cargos de gerência, de supervisão, mas de uma maneira geral ele pode realizar qualquer atividade desde que também não seja atividade braçal, né, que envolva uma atividade aí de risco ao estagiário. Certo. Agora, no caso dos órgãos públicos, como é que é feita essa seleção? Olha, alguns órgãos, algumas instituições acabam fazendo a opção pelo processo seletivo, né, até pelo número de procura, né, de demanda para o estágio. Outros acabam fazendo a sua indicação também, porque facilita, né, também ali na contratação, porque às vezes não tem um número de estagiários interessados nas vagas, né? Mas de uma maneira geral acaba sendo até mesmo pelo processo de seleção. Ô James, e quais são os direitos dos estagiários? Olha, hoje a lei, apesar dela ainda estar um pouco obscura, ainda não veio nenhuma normatização, nenhum decreto para deixá-la um pouco mais clara. Ela foi alterada em 2009? Ela foi em 2008. 2008. Foi revogada anterior e veio uma cartilha do Ministério do Trabalho esclarecendo aí um pouco esses benefícios, né, as dúvidas da lei. Mas basicamente hoje o aluno tem a sua carga horária, né, de 6 horas, não aceitando, a lei não permite a hora extra. Mas né? de segunda a sexta, não pode trabalhar necessariamente não. Pode Ela pode ser até no mesmo aos sábados, aos domingos, né? Preferencialmente uma folga ao domingo. Certo. Mas às vezes temos algumas atividades, como a de vocês jornalistas, que não tem dia nem não hora. Não tem dia nem hora. Mas o importante é que ele cumpra uma carga de 6 horas dias e 30 horas semanais. Certo. Não ultrapasse isso. E ele tem então ele trabalharia 5 dias na semana. Exato, ele trabalharia 5 dias ou até 6 se você diminuir essa carga, né? Correto. A questão também envolvendo a Bolsa Auxílio, que nada mais é que uma contrapartida por essa atividade, né? Não tem mínimo nem máximo, né, de valor. O auxílio transporte, né? E o que a gente chama de recesso, a lei chama de recesso remunerado, que é umas férias próximas da CLT. Certo. São basicamente esse, entre outros aí. E esse auxílio transporte é no valor de quanto? Olha, o auxílio transportes também não foi definido variável. como a Bolsa Auxílio, é variável. Né? O que a gente deixa claro é que, como a Bolsa Auxílio é algo que vem para auxiliar o aluno no deslocamento. A Bolsa Auxílio também não tem o valor específico? Também não tem valor específico, isso é livre, né, para que... Mas ela pode ser inferior ao salário mínimo? Pode, necessariamente ela não tem que acompanhar a condição de salário mínimo, nem o piso de categoria de classe, né? A gente orienta em cima do que o mercado costuma praticar, mas voltando àquela primeira questão que você me fez, essa bolsa também muitas vezes ela é ditada pelo conhecimento técnico do aluno, né, que o aluno tem a apresentar à empresa, né? E, como eu sempre digo, se ele está mais preparado, ele vai pode ganhar também mais. discutir isso.